Em Roma existe uma fronteira que quase ninguém percebe. Não há guaritas, cancelas ou filas de imigração. Na entrada da Praça de São Pedro, uma linha de mármore branco atravessa o chão entre as colunatas de Bernini. De um lado está a Itália, do outro, um Estado soberano. Basta um passo para mudar de país. Mas por que a Itália termina exatamente nessa linha? E como o território de apenas 44 hectares se tornou independente? Para descobrir, é preciso acompanhar uma das transformações mais radicais do mapa europeu. A história de um domínio com mais de 40 mil quilômetros quadrados que foi reduzido a uma área quase 100 mil vezes menor, sem perder sua influência. O Vaticano é o menor país do mundo em território e população. No fim de 2024, 882 pessoas residiam ali. Mesmo assim, ele possui bandeira, moeda, passaportes, correio, polícia, tribunais e uma estação ferroviária. Recebe milhões de visitantes e abriga a liderança de uma igreja com mais de 1,4 bilhão de fiéis. Poucos lugares concentram tamanha projeção em uma superfície tão limitada. O nome oficial é Estado da Cidade do Vaticano. Trata-se de uma cidade-estado e de um enclave, um país inteiramente cercado por outro. Ele ocupa uma elevação na porção ocidental de Roma, próxima à margem direita do rio Tibre. O rio passa perto, mas não atravessa a fronteira. Sob o clima mediterrâneo da capital italiana, quase metade do território desaparece entre jardins, fontes, esculturas e bosques cultivados durante séculos. Parte do perímetro é protegido por muralhas. Outra parte parece dissolver-se na cidade ao redor. O país é juridicamente independente, mas geograficamente inseparável de Roma. Antes das procissões havia corridas. Antes dos sinos, o ruído de um circo imperial. No primeiro século, o imperador Calígula mandou construir uma arena nas proximidades da atual basílica. Sob Nero, a região ficou associada à perseguição dos primeiros cristãos. Segundo a tradição, foi nessa área que o apóstolo Pedro sofreu martírio e foi sepultado. A presença do seu túmulo transformou uma zona periférica de Roma em destino de peregrinação. No século IV, o imperador Constantino mandou erguer uma basílica sobre o lugar venerado pelos cristãos. Mais de 1000 anos depois, o edifício estava deteriorado. Em 1506 começou a construção da basílica atual, concluída em 1626, após o trabalho de sucessivas gerações de arquitetos e artistas. A cúpula, concebida por Michelangelo, e a praça, desenhada por Bernini, nasceram séculos antes do país moderno. O Vaticano não criou esse centro religioso. Foi criado para protegê-lo. Durante grande parte da história, porém, o Papa não governou apenas igrejas e palácios. Depois da queda do Império Romano do Ocidente, a Igreja permaneceu como uma das instituições mais estáveis da Europa. Bispos assumiram funções administrativas, reis buscaram legitimidade religiosa e a autoridade espiritual ganhou uma base territorial. Em 756, a chamada Doação de Pepino consolidou terras sob domínio papal no centro da Península Itálica. Surgiram os Estados Pontifícios. Por mais de 1000 anos, com fronteiras variáveis e períodos de interrupção, os papas também governaram cidades, cobraram impostos, negociaram tratados e comandaram tropas. Em determinados momentos, seus domínios ultrapassaram 40 mil quilômetros quadrados e formaram uma faixa entre os mares Tirreno e Adriático. Essa geografia garantia independência diante de reis e imperadores, mas também arrastava o líder da igreja para guerras, alianças e disputas territoriais. No século XIX, esse mapa entrou em choque com uma nova força política. A Península Itálica ainda era um mosaico de reinos, ducados e territórios ligados a diferentes dinastias. O movimento conhecido como Risorgimento queria transformá-la em uma única nação. No centro do mapa, os estados pontifícios cortavam a península e impediam a continuidade territorial da futura Itália. Entre 1859 e 1860, grande parte das terras papais foi anexada. O Reino da Itália nasceu em 1861, mas Roma permaneceu sob o Papa, protegida por soldados franceses. Essa defesa desapareceu em 1870, quando a Guerra Franco-Prussiana obrigou a França a retirar suas tropas. Na manhã de 20 de setembro, a artilharia italiana disparou contra as muralhas de Roma. Perto da Porta Pia, pedras, poeira e fumaça abriram uma passagem. Soldados atravessaram a brecha e entraram na cidade. Os estados pontifícios deixaram de existir. O Papa Pio IX recusou-se a reconhecer a anexação. Declarou-se prisioneiro no Vaticano e não voltou a sair dos seus limites. Seus sucessores mantiveram a mesma posição. A Itália controlava Roma, mas a Santa Fé não aceitava que o Papa ficasse submetido ao novo governo.
Durante quase 6 décadas, duas ideias permaneceram em conflito. Roma era a capital italiana e, ao mesmo tempo, a sede de uma autoridade religiosa que exigia independência. O impasse ficou conhecido como Questão Romana. A resposta chegaria por meio de um personagem improvável. Em 11 de fevereiro de 1929, representando o Papa Pio XI, o cardeal Pietro Gasparri assinou o Tratado de Latrão com Benito Mussolini, o ditador fascista que comandava o governo italiano. A Itália reconheceu a soberania da Santa Fé sobre um novo estado, a Cidade do Vaticano. Em troca, a Santa Fé reconheceu o Reino da Itália e Roma como sua capital. Uma convenção financeira estabeleceu ainda uma indenização pelas terras perdidas durante a unificação. O tratado não reconstruiu o antigo domínio papal, criou o menor território capaz de garantir a independência do pontífice. Essa é a lógica geográfica do Vaticano: reduzir o espaço ao mínimo e elevar a soberania ao máximo. O acordo declarou o território neutro e inviolável, mas também revelou que independência não significa isolamento. A Itália ficou responsável por conexões de água, ferrovia e comunicações. Até hoje, os dois países funcionam lado a lado, separados por leis e unidos pela mesma vida urbana. É nesse ponto que surge a primeira grande revelação jurídica. Vaticano e Santa Fé não são sinônimos. O Vaticano é um estado territorial criado em 1929, com fronteiras, edifícios, leis e serviços. A Santa Fé é a autoridade central da Igreja Católica, formada pelo Papa e pelos órgãos que a auxiliam. O país oferece uma base soberana. A instituição exerce uma atuação mundial. Por isso, embaixadores não são credenciados perante os 44 hectares, mas perante a Santa Sé, que mantém relações diplomáticas com mais de 180 estados e ocupa nas Nações Unidas a posição de observador permanente. A geografia produz outro paradoxo. Alguns dos espaços mais importantes do Papa estão fora do seu próprio país. Basílicas, palácios e propriedades em Roma e Castel Gandolfo permanecem em território italiano, mas recebem garantias especiais. A maior surpresa é que a catedral oficial do Papa não é São Pedro, é a Basílica de São João de Latrão, localizada fora do Vaticano. Para quem visita a Praça de São Pedro, toda essa complexidade quase desaparece. Hoje todo mundo quer atenção, mas poucos sabem criar vídeos que realmente param o feed. Empresas, marcas, criadores, negócios locais, profissionais de todos os tipos. Todo mundo quer mais alcance, mais resultado, mais força nas redes. Mas no meio de tanto conteúdo, não basta só postar. Porque o que realmente faz um vídeo sair do comum e ganhar força de verdade é a edição. Foi exatamente para isso que nasceu Edições Disruptivas, uma formação do zero ao avançado, pensada para ensinar a criar vídeos que viralizam nas redes sociais. Porque no fim, não é só sobre aprender um programa, é sobre aprender uma das habilidades mais valiosas do mercado digital. É só acessar o link no comentário fixado ou na descrição, escolher o pacote que mais faz sentido para você e começar a transformar a edição de vídeo em renda e liberdade. O Vaticano não pertence à União Europeia nem ao espaço Schengen, mas não existe um ponto convencional de imigração em sua entrada. Quem chega do Brasil apresenta o passaporte ao entrar na Itália. Ao atravessar a linha de mármore, encontra revistas de segurança e áreas restritas, porém nenhum novo carimbo. A fronteira separa soberanias sem interromper o fluxo de Roma. Dentro da Capela Sistina, entretanto, essa soberania se torna visível. Quando as portas se fecham para um conclave, os cardeais não escolhem apenas o líder de uma igreja, eles elegem um monarca absoluto. Sob o teto pintado por Michelangelo, votos são depositados, contados e queimados. A fumaça negra prolonga a espera. A branca anuncia que um novo papa foi escolhido. Desde 8 de maio de 2025, o soberano é Leão XIV, nome adotado pelo cardeal Robert Francis Prevost. O cargo não é hereditário, mas concentra uma autoridade que poucas monarquias ainda preservam. A lei fundamental vigente desde 2023 estabelece que o Papa possui a plenitude dos poderes legislativo, executivo e judicial. Ele não administra pessoalmente cada rua, museu ou serviço. Órgãos do Estado cuidam de finanças, infraestrutura, telecomunicações, patrimônio e meio ambiente. A Guarda Suíça protege o pontífice e pontos estratégicos. A Gendarmeria atua como polícia. Na Praça de São Pedro, autoridades italianas também participam da segurança. Mais uma vez, o país não funciona pelo isolamento, mas pela cooperação.
Durante o dia, sua verdadeira escala quase desaparece sob a multidão. Trabalhadores chegam da Itália, peregrinos ocupam a praça e filas avançam pelos museus. Atrás das janelas iluminadas permanecem cardeais, sacerdotes, religiosas, guardas, funcionários leigos e algumas famílias. O som das multidões cede espaço aos passos dos agentes de segurança e aos sinos que atravessam a noite romana. Ninguém se torna cidadão do Vaticano simplesmente por nascer ali. A cidadania costuma ser concedida em razão de uma função exercida para o Estado ou para a Santa Fé e pode terminar quando esse serviço acaba. Como não existe maternidade no território, os filhos dos moradores normalmente nascem em hospitais de Roma. O passaporte é raro porque a cidadania não foi criada para formar uma população permanente, mas para permitir o funcionamento de uma instituição. O italiano domina a vida cotidiana, o latim permanece ligado à tradição da Santa Fé e o alemão é usado na organização interna da Guarda Suíça. A diferença entre residentes e visitantes também explica uma estatística frequentemente mal interpretada. Antigos levantamentos chegaram a apresentar o Vaticano como um dos países com mais crimes por habitante. A maioria das ocorrências envolvia furtos contra turistas. Mas como um país sem agricultura relevante, grandes indústrias ou mercado consumidor convencional consegue pagar suas contas? Quase tudo precisa chegar de fora. As receitas do Estado vêm de atividades como museus, serviços, publicações, selos, moedas e comércio voltado aos visitantes. A Santa Fé possui uma estrutura financeira diferente, sustentada por doações, contribuições e rendimentos patrimoniais destinados ao governo da Igreja e às suas ações internacionais. Misturar as duas contas produz uma imagem distorcida da economia local. A moeda oficial é o euro, embora o Vaticano não pertença à União Europeia nem à zona do euro. Um acordo permite seu uso e a emissão limitada de moedas próprias, disputadas por colecionadores. O país mantém correio, farmácia, serviços de saúde, corpo de bombeiros, telecomunicações, uma pequena estação ferroviária e um heliporto. Não possui aeroporto, rede hospitalar completa ou sistema produtivo diversificado. Sua infraestrutura foi dimensionada para uma sede administrativa, religiosa e cultural, não para uma sociedade de milhões de habitantes. É no patrimônio que os 44 hectares alcançam outra escala. Em 1984, todo o estado da Cidade do Vaticano foi inscrito como Patrimônio Mundial pela Unesco. Os museus vaticanos guardam galerias, mapas, esculturas, arquivos e obras acumuladas durante séculos. Na Capela Sistina, o teto de Michelangelo domina o espaço onde os papas são eleitos. Na Basílica de São Pedro, a Pietà transforma mármore em luto e delicadeza. Preservar esse conjunto exige controlar multidões, umidade, luz, segurança e o desgaste provocado por milhões de passos. O Vaticano não é pequeno porque fracassou em ser grande. Ele é pequeno por projeto. Depois de governar extensas áreas da Itália, a Santa Fé concluiu que não precisava de exércitos, cidades ou campos agrícolas. Precisava apenas de território suficiente para não depender de nenhum outro governo. Na Praça de São Pedro, a linha de mármore continua sob os pés de quem entra e sai sem perceber. Agora, porém, ela revela seu verdadeiro significado. Não marca apenas o lugar onde a Itália termina. Marca o ponto onde termina a dependência do Papa em relação à Itália. De um lado está Roma. Do outro, 44 hectares de jardins, palácios, arquivos e igrejas cuja influência atravessa continentes. O menor país do mundo existe para que uma das maiores instituições globais não pertença a país nenhum.